Sabe como uma empresa consegue a façanha de durar 100 anos? A resposta pode surpreender. Não é se apegando ao passado. Pelo contrário, para comemorar o centenário, a Harder Steinbeck decidiu se reinventar. E é essa história que a gente vai desvendar agora. Vamos pensar um pouco. Num mundo onde startups nascem e morrem em questão de meses, como é que uma empresa consegue chegar a um século de vida? Não é sorte, de jeito nenhum. A resposta está numa palavra: reinvenção. Uma estratégia radical de se transformar. O grande segredo aqui não é ficar fazendo a mesma coisinha por 100 anos. Nada disso. É ter a coragem de virar a chave, de mudar completamente. A história da Harder Steinbeck, na verdade, é a história de 3 grandes viradas, 3 momentos-chave que não só garantiram que ela sobrevivesse, mas que ela prosperasse. Então vamos começar. A primeira grande virada nos leva lá para trás, para os agitados anos 20. Pensa só, uma época cheia de novidades, de oportunidades pipocando, e foi nesse cenário que a empresa teve que achar o seu caminho. Foi lá em 1923, 2 jovens engenheiros, August Harder e Wilhelm Steinbeck, tiveram uma ideia e fundaram a empresa deles em Hamburgo. E eles foram espertos, viu? Eles sacaram uma tendência que estava explodindo, uma tecnologia que ia mudar o mundo, o rádio. E eles não ficaram parados esperando não. Assim que as primeiras transmissões de rádio começaram em Berlim, a procura por aparelhos, explodiu. E a Harder Steinbeck estava lá, na hora certa, no lugar certo, fornecendo as peças essenciais, sabe? Aqueles componentes que faziam a mágica do som acontecer. Eles se colocaram bem no centro de tudo. Só que aí, as coisas mudaram. O sócio, o Steinbeck, saiu. E o August Harder se viu numa baita encruzilhada. Imagina, sozinho, com o futuro da empresa nas mãos. Ele podia ter continuado com o que já conhecia, né? Mas não. Ele olhou para fora e viu outra revolução acontecendo, dessa vez nas ruas, os carros. E ele apostou tudo nisso. E quando eu digo que a mudança foi radical, é radical mesmo. Pensa na cena. A mesma fábrica, que antes fazia pecinhas delicadas para rádio, de repente está produzindo bicos de graxa, peças super robustas. Foi tipo da noite pro dia. E eles começaram a fornecer para gigantes, tipo Mercedes-Benz e Volkswagen. Essa foi a primeira grande reinvenção deles. Ok, agora vamos avançar um pouco no tempo. A gente chega agora na segunda virada. E essa talvez seja a mais importante de todas. Ela foi motivada tanto pela necessidade quanto pela oportunidade que surgiu depois da guerra. O mundo depois da guerra era outro, completamente diferente. E aquele mercado de peças de carro, que era o ganha-pão da empresa, simplesmente sumiu. A escolha era bem clara e, vamos dizer, brutal. Ou se adaptava ou fechava as portas. Simples assim. E foi aí que apareceu uma nova oportunidade, no mercado que não tinha nada a ver, aerógrafos. A estratégia para começar foi bem pé no chão, sabe? Vamos copiar os modelos que já existem para conseguir entrar no jogo. Mas a verdadeira sacada de gênio veio depois, quando eles pararam de copiar e começaram a criar. Eles desenvolveram os próprios designs e, com isso, mudaram as regras da tecnologia. Mas espera aí, quem é que usava essas ferramentas? Bom, era uma galera bem diversa, mas com uma coisa em comum. Precisavam de muita, mas muita precisão. Pensa em designers gráficos, gente que retocava fotos, até artistas em indústrias super delicadas, como a de bonecas de porcelana e brinquedos. Foi nesse nicho que o nome Harder Steinbeck começou a virar sinônimo de qualidade. E com isso, a gente chega na era moderna. E aqui a história muda de novo. A Harder Steinbeck não era mais só uma empresa que fabricava aerógrafos. Ela passou a ser a empresa que ditava as regras, que definia o que era o melhor na indústria. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma evolução que não para. Em 96 veio o grafo, com a ideia genial de bicos que podiam ser trocados. 2 anos depois, em 98, o Evolution, que virou um sucesso absurdo, o mais vendido. Aí em 2007, o Infinity chegou para redefinir o que era design e funcionalidade. E agora, em 2024, eles fizeram de novo. Inovaram com uma linha inteira de titânio, algo inédito no mundo. Só para ter uma noção do tamanho do sucesso, o modelo Evolution, sozinho, vendeu mais de 80 mil unidades até 2013. É muita coisa. Foi esse produto que carimbou o passaporte da Harder Steinbeck para o mundo, colocando eles no topo da indústria. E o ano de 2007 foi um marco, sem dúvida. O Infinity não só provou que eles eram os melhores no que faziam, como também abriu as portas do mercado dos Estados Unidos. Foi aí que a marca se tornou global de verdade. Bom, e tudo isso nos traz até hoje. E o que a gente vê? Uma empresa de 100 anos que, acredite, está mais forte e mais inovadora do que em qualquer outro momento da sua história. E os números não mentem. Se a gente olhar só para a última década, as vendas quadruplicaram e a equipe cresceu para mais de 40 pessoas. Isso aqui não é uma empresa antiga se arrastando para sobreviver. É uma empresa centenária que está bombando, em pleno crescimento. E a equipe de hoje é um reflexo perfeito desse espírito global. Tem gente da Alemanha, claro, mas também da Ucrânia, da Letônia, do Irã, da Itália, do Zimbábue. É uma mistura de culturas e perspectivas que juntas só impulsionam ainda mais a inovação. Tem uma frase do Einstein que parece que foi feita para eles. Criatividade é inteligência se divertindo. E é exatamente isso.
Durante um século, a Harder Steinbeck cuidou da parte da inteligência, com toda a sua engenharia de precisão, para que os clientes, os artistas e criativos pudessem simplesmente se divertir e dar vida às suas ideias. No final das contas, essa história toda sobre se reinventar e sobre engenharia de ponta nos deixa com uma reflexão, né? O verdadeiro legado da empresa não está guardado nos arquivos deles, está nas mãos de cada pessoa criativa que usa uma de suas ferramentas. E a grande pergunta que fica no ar é, com todo esse século de inovação como base, o que de incrível ainda vai ser criado?